expectativa e com tanta intensidade durante 40 dias, durante toda a quaresma, e a festa está acontecendo. É bom lembrar isso, a festa está acontecendo, não foi só no domingo, será durante os 50 dias até a festa do Espírito Santo. A Igreja Católica é muito dinâmica, não para. Tudo isso para que nós possamos beber da verdadeira fonte, beber da espiritualidade e ao mesmo tempo ativar cada vez mais a nossa consciência de que na caminhada da vida nunca estamos só. Jesus está conosco. E não é um Deus qualquer, não é um Espírito qualquer, não é um anjo qualquer, se assim podemos dizer, com relação àquilo que está no céu. É o próprio Filho de Deus. É o nosso Deus que venceu a morte, que removeu a pedra do túmulo, que com sua força de ressurreição venceu a cruz, transformando em luz, transformou a dor em amor e nos vai adiante, vai conosco, colocando em nossa vida para aqueles que estão ligados, para aqueles que não estão com a inteligência bloqueada. Vai ao nosso lado dizendo: eu estou no meio de vós, eu estou convosco para vos fortalecer, para vos levar à vitória, para também vos conceder a graça de enfrentar os desafios da vida, se assim for necessário, e também vós transformá-los em luz para a vossa vida, transformar qualquer cruz em luz, qualquer dor em amor. Dentre muitas coisas que o cristianismo nos concede, uma das maiores virtudes é esta, é a sabedoria, é a inteligência, de não desanimar jamais, mesmo que venham ventos contrários. A gente olha para a vida dos santos foram pessoas que entenderam a ressurreição de Jesus, que viveram em constante movimento de Páscoa. E é possível entender isso para todos nós, não só os santos. O verdadeiro cristão é aquele que entendeu a ressurreição. Não é aquele que fica na sexta-feira santa se lamentando: isso e aquilo, a minha vida tem essas e essas dificuldades. Mas com todas as dificuldades ele conserva a esperança no coração. Ele vai para frente, ele tem uma força diferente das demais pessoas que não creem. Essa força se chama a força do ressuscitado. Não é só simbólico isso que a Igreja Católica apresenta, uma vela grande, Sírio Pascal, dizendo que ele é a luz do mundo, que ele está no meio de nós. Isso é muito concreto. E é possível, Padre, sentir Jesus? É possível sim, fisicamente falando, emocionalmente falando. É possível senti-lo na razão, é possível senti-lo no coração. É por isso que existem essas missas em especial. Em todas as missas é possível sentir Jesus. Mas essa é feita com uma pedagogia especial para que você possa experimentar Jesus. Eu entendo que a missa dominical é para formar a nossa consciência e cada vez mais formar-nos na doutrina, porque é necessário ter uma fé bem formada para não se deixar levar pelos impulsos deste mundo ou por qualquer doutrina. Então é necessário catequizar. Mas a missa de quarta é para evangelizar, é para animar, é para tocar o coração. Claro que muitos não entendem isso e por isso até criticam esse tipo de missa, mas para os católicos tradicionais, a missa de domingo já está muito boa, porque já foi conquistado, digamos assim. Mas para a grande maioria das pessoas e também para aqueles que deixaram a sua fé apagar, por culpa ou não, que estavam meio desanimados, que estavam meio afastados, essa missa é especial sim. Para aqueles que estão passando por um momento difícil, mesmo os católicos bem tradicionais, essa missa é especial. Talvez não seja para quem está com a vida super normal e já segue Jesus há 20, 30, 40 anos, talvez não sinta a necessidade de ser fomentado na sua fé de maneira eufórica, de maneira vibrante, de maneira contagiante. Mas para a grande maioria das pessoas, e para a grande maioria dos católicos, eu afirmo com autoridade isso, porque é só olhar para a sociedade, é só olhar para as igrejas, para as paróquias, é necessário sim termos estes momentos mais intensivos, mais plenos, nos quais nós possamos ser tocados diretamente no coração com a palavra vibrante de Jesus. Quando eu me consagrei padre, uma das músicas que tocaram, que eu escolhi para ser tocada na minha ordenação de padre foi: vou cantar teu amor com ternura nas mãos e na voz, vou proclamar que a vida é bem mais do que aquilo que o mundo ensina e cantar. Cantar um canto ensinado por Deus, com poesia ensinar a nossa fé. Tem gente que ensina a fé de maneira muito racional, ou de maneira muito desanimada, aí não anuncia Jesus, está anunciando outra coisa. A fé tem que ser anunciada com poesia, com euforia, com entusiasmo, para que ela possa de fato nos convencer: é aqui, vale a pena eu manter a minha fé, vale a pena seguir os passos de Jesus.
Jesus não foi um qualquer. Jesus, o nosso Deus. Jesus não levou uma vidinha qualquer. Jesus levou uma vida vibrante, uma vida transformadora. Ele transformava por onde passava. E a nossa fé em Jesus tem que ser também transformadora. Não pode ser uma fé que nos leva à acomodação. Não pode ser uma fé que nos leva ao ensimesmamento, mas uma fé que nos tira constantemente de nós mesmos. Uma fé que nos faz ressuscitar todos os dias. Tem gente que acha que a ressurreição de Cristo é só quando acontecer a nossa morte. Também, aí haverá a Páscoa definitiva. Mas todos os dias, principalmente na sociedade atual, todos nós, de certa forma, precisamos de Páscoa. Passagem, né? Passar da tristeza para a alegria. Quem não precisa isso de vez em quando? Passar do desânimo para a euforia, para a esperança. Passar do egoísmo para a solidariedade. Passar do momento de raiva e de ira para um momento de bondade, de ternura. Quem não precisa passar da mágoa para o perdão em alguns momentos da vida, todos nós precisamos de Páscoa. Ou seja, todos nós precisamos ressuscitar. Então a missa de quarta, ela tem esse objetivo, ser para nós uma Páscoa animada, ser um momento de passagem, ser como que um oásis no meio do deserto. Como é bom você encontrar água quando você está sedento, não é verdade? Como é bom encontrar nesse deserto da cidade, cheio de pedras, encontrar o alento, encontrar o frescor. Eu tenho visto, ultimamente, nos últimos dias, e ali onde eu tenho a sala, na base aérea, fica a janela eu abro, fica de frente para algumas árvores. E tem me chamado a atenção muitas borboletas na árvore. E uma amiga minha postou no Instagram também, que na casa dela estava uma verdadeira nuvem de borboletas. Mas certamente alguma coisa a ver com a mudança de estação, quem sabe. Então as lavazinhas estão saindo do casulo, né? estão as borboletas, mas não é todo mundo que tem. Eu perguntei para várias pessoas hoje na base: você viu alguma borboleta? Não, pai, tá vendo borboleta? Está ficando meio boiola ou meio doido? Está vendo borboletas? Mas por quê? Nós vivemos num mundo, eu não condeno as pessoas que falaram isso, né? Porque nós vivemos num mundo tão agitado, quem vai ter tempo de observar a borboleta? Aí, de repente, algum aqui vai dizer: só o padre que tem tempo, né? O pior é que não tem tanto tempo, não. Mas nós não podemos perder a sensibilidade. A missa talvez seja, para alguns, este retorno à sensibilidade, da arte da contemplação, da arte da poesia da vida, né? Então, estamos aqui vivenciando a Páscoa. E os textos desta semana em especial vão falar desta compreensão dos primeiros cristãos, lá 2000 anos atrás, deste entendimento, desta certeza de que Jesus estava vivo, Jesus está ressuscitado. E o texto de hoje é de uma plasticidade fantástica. É um texto maravilhoso chamado Texto dos Discípulos de Emaús. Eu penso que até a nossa Igreja Católica se inspirou muito nesse texto para tirar a pedagogia da missa, porque esse texto acontece em dois momentos. Jesus abre a mente, a consciência e o coração dos discípulos, os anima novamente, os faz entender a ressurreição através de dois momentos, que seria a explicação da Bíblia, a palavra, e através do partir do pão, aquilo que ele fez na quinta-feira santa. Pois bem, esses dois discípulos, chamados discípulos, Emaús é uma cidadezinha, como disse o texto, 11 quilômetros de Jerusalém. Emaús, então, para nós hoje, bem concretamente falando, assim, para que você saia com alguma coisa na cabeça, alguma mensagem da missa de hoje, saia até dizendo: valeu a pena, porque eu aprendi algo. Emaús significa, para nós hoje, um momento da nossa vida sem Deus, ou seja, uma vida sem graça, uma vida sem fé, ou uma fé morta, uma fé sem esperança, ou uma vida sem crença, um momento de desânimo, de deserto, de aridez. De Emaús representa isso, grava isso na cabeça. E Jerusalém representa o lugar de Deus, ou seja, o momento da nossa vida em que nós estamos muito bem com Deus, em que nossa espiritualidade está forte, em que nós estamos crentes de que Ele está conosco, que nossa oração vai bem, que a missa carismática para nós passa a ser uma satisfação e jamais uma obrigação, o vivenciar os valores de nossa fé e assim por diante. Então, Jerusalém, lugar, vida com Deus. Emaús, vida sem Deus. Os discípulos de Emaús, em determinado momento da vida, saíram de uma vida sem Deus porque se encontraram com Jesus. Aí foram seduzidos por Ele, seduzidos pelo jeito que Ele falava, seduzidos pela emoção que Ele passava, pelos milagres que Ele fazia,
pela forma com que ele tocava os corações, com que ele respeitava o ser humano, pela forma com a qual ele reinaugurava os falidos da história, a forma com a qual ele incluía as opções que ele fazia pelas pessoas que não eram reconhecidas pela sociedade, e Jesus dava uma atenção toda especial. Então ele era um ser especial, então ele seduzia e cativava, e a multidão seguia. E esses dois não foi diferente, foram para Jerusalém, foram para o momento da vida com Deus. Certamente isso já aconteceu com todos que estão aqui. Pelo fato de estarem aqui, significa que você já saiu de Emaús e foi para Jerusalém. Você já foi tocado de alguma forma por Jesus Cristo, por Jesus ressuscitado. De repente você veio para Jerusalém, você veio para a igreja, você está aqui cultivando a sua fé porque alguém te convidou, alguém fez alguma propaganda, de repente porque você estava passando por um momento de dor, aí veio buscar um alento. Eu não sei qual foi, mas eu tenho certeza, o fato de todos estarem aqui é porque nós já entendemos pelo menos um pouquinho que aqui é Jerusalém, que aqui tem Jesus, que vale a pena ter fé, que vale a pena colocar em prática o que Deus me ensinou em seu Filho Jesus de Nazaré, que morreu na cruz. Sim, o mundo, a maldade, o projeto diabólico desta sociedade tentou calá-lo, tentou sufocá-lo no fundo de um túmulo, tentou pregá-lo e pregou numa cruz. Mas ele, para dizer que o bem sempre vence, para dizer que Deus é mais forte do que o diabo, que o projeto divino é mais forte do que qualquer projeto diabólico deste mundo, ou de qualquer pessoa que se presta a trabalhar para o demônio, para dizer isso ele ressuscitou. Então estar em Jerusalém é colocar isso em prática, é vivenciar isso, é seguir os passos de Jesus Cristo com a minha vida, é não me deixar levar pelo cansaço, pelo desânimo, pelas críticas, por qualquer outra situação difícil da vida, pela doença, pelas provações. Não, é ressuscitar constantemente. Esses dois então saíram de Emaús, se empolgaram, aí começaram a vir a missa toda quarta-feira. Jesus, 3 anos com Jesus. E muitos ficam 3 anos na missa carismática, 2, 4 meses. Agora vai vir o cerco de Jericó, 7 noites. Meu Deus do céu, 8 noites. Estão ficando malucos, alguns vão dizer assim. 8 noites seguidinhas, 8 missas, meu Deus do céu, para que isso tudo? Então empolgação. Olha Jerusalém. Mas quando eles se depararam com a cruz, e foi muito forte a cruz para eles, Jesus era como que alguém da família, ou mais do que alguém da família. Eles amavam, os discípulos amavam Jesus profundamente. Ele passou a ser um pai, um irmão mais velho, como que um esposo para muitos. E quando eles viram Jesus na cruz, como eles falaram no texto, nós esperávamos que ele fosse o grande libertador, porque ele era um paizão para o povo. Então eles estavam achando que ele seria o rei daquele povo, iria acabar com todas as dificuldades sociais, ia restaurar ou instaurar o reino de Deus aqui na terra, definitivamente, tal como Deus sonhou. E quando se depararam com a cruz para eles naquele momento estava sendo uma derrota. Acontece com muitas pessoas que podem vir aqui sempre, podem ser cristãos fervorosos, fazer um retiro, se empolgar, tocar, se encantar por Jesus, escutar as músicas de Cristo, mas diante de uma perda, diante de uma cruz, diante de um problema familiar, diante de uma puxada de tapete, uma crítica, uma fofoca, diante de uma doença, diante, sabe do que? A cruz significa dificuldade, problema, provação. Muitos nessa hora roem a corda, não aguentam. Eu não estou condenando não, porque faz parte da condição humana. Até o próprio Cristo, na hora H, sentiu a tentação de correr, cair fora. E os discípulos estavam 3 anos, eu não sei quanto tempo você está em Jerusalém, quanto tempo você está com Jesus, quanto tempo você é um cristão católico consciente, eu não sei. No caso deles, 3 anos. E diante da dificuldade, voltando então para a vida velha, voltando para a fé devagar, para a fé fraquinha, para a fé tradicional, cumprimento de obrigações, olhar, ou se vai cumprir a obrigação, para aquela fé, quando eu precisar eu vou. Rezei tanto, que adiantou. Deus não fez a minha vontade, eu queria que fosse do meu jeito, olha aí. Rezei tanto, aquela pessoa que eu tanto amava morreu. Rezei tanto, perdi o emprego. Aí vai bem aquele desânimo todo, né? Vai voltando para Emaús, se lamentando. E a Bíblia deixou bem claro hoje que as dificuldades da vida, as provações, têm um poder terrível em nossa mente de plantar como que um demônio dentro de nós.
ou um fantasma, que se chama desânimo. E a pessoa desanimada, ela fica cega. E o coração também fica duro, fechado. Pode vir Deus em carne e osso, ela não vai conseguir reconhecer que ali está Deus. Ela se fecha a toda e qualquer palavra positiva. Ela vai até esquecendo do que Deus já fez na vida dela. Ela vai até esquecendo do que Deus já falou. Até da formação básica que ela já tinha recebido, tudo ela esquece da noite para o dia. Porque a mente paralisa diante da dor. Cuida com isso. Cultiva a tua espiritualidade de tal forma, porque todos nós um dia vamos passar por alguma dificuldade, não é verdade? Vamos passar. Que na dificuldade a tua mente não fique bloqueada. A tua razão não vá por água abaixo. Na dificuldade, tenta lembrar de tudo que de bom Deus já fez na tua vida. Tenta lembrar de tudo que você já vivenciou toda quarta-feira aqui. Tenta lembrar de todas as palavras que você já ouviu. De tudo que Jesus falou na Bíblia. Os discípulos esqueceram disso tudo. Aí o Cristo está ali caminhando do lado deles. E eles não reconheceram aquele que eles amavam. Nós dizemos, eu amo a Deus. Mas muitas vezes Deus está dando sinais. Deus está falando conosco. Deus quer entrar no nosso coração, mas nós não percebemos que é Deus. Porque estamos muito fixados numa ideia. Ou porque estamos com muita mágoa na cabeça ou no coração. Ou porque nos deixamos levar por alguma dificuldade e a nossa inteligência foi bloqueada e estamos esquecendo dos valores fundamentais do cristianismo, de amor, de perdão, de solidariedade. Tem gente que vai muito bem, na hora que é preciso perdoar não consegue. Tem gente que vai muito bem, mas deixa a ira muitas vezes mover o seu coração. A fofoca, a intriga, meu Deus, não adianta ser só cristão, não adianta estar dentro de um grupo, não adianta só estar na igreja, se o meu coração não for tocado profundamente por Jesus. E acontece com padres, minha gente, acontece com freiras, acontece com lideranças, acontece com pastor evangélico, seja lá com quem for, com palestrante espírita, acontece da pessoa se tornar um profissional do altar, ou um católico profissional, ou seja, faz tudo certinho, mas o coração não está em Deus. Eu posso correr um grande risco, uma grande tentação, de falar de Deus, mas não falar com Deus, e você sabe que eu estou falando. O povo percebe muito bem quando um padre fala de Deus, mas não fala com Deus. É diferente, porque isso qualquer um pode falar. Até muitas pessoas que usam da religião para ganhar dinheiro falam perfeitamente. Vai mudando os canais de televisão, você vê muitos picaretas que falam, citam a Bíblia, os caras falam muito bem de Deus, mas não falam com Deus, porque aquilo não está sendo uma palavra para libertar, mas para receber algo em troca. Então cuida. Não seja como os discípulos de Emaús, coração fechado, mente bloqueada. Abra a tua mente, o teu coração, cada quarta-feira, constantemente. Saia daqui decidido, eu vou caminhar com esse Cristo. Eu vou querer cada vez mais viver nesta luz. Essa luz vai iluminar os meus sentimentos e pensamentos. Aí o Cristo, olha a pedagogia dele, que a igreja usa. Pegou a palavra e começou a ler tudo que estava escrito no Antigo Testamento a respeito dele. E a lembrar aquilo que ele falou para eles, que ele iria passar pela cruz, mas iria ressuscitar. Diz o texto que o coração começou a se abrir, começou a ficar quente, começou a arder, como o teu está agora. O teu também está ardendo, eu tenho certeza que está. Se não está é porque você está desconcentrado, mas está ardendo sim. Então está lá, a palavra está sendo explicada, e já vai saindo os entulhos do coração, a mente vai se abrindo, e de repente, para fechar com chave de ouro, a segunda parte que a igreja usa sempre há 2000 anos, a segunda parte da missa, depois de explicar a palavra aberta, né? Ela vem para o altar, e o Cristo entrou na mesa com eles, tal como fez na quinta-feira santa. Quando ele pegou o pão, a mente voltou a funcionar dos discípulos. Ele fez o que? Ele partiu o pão, sumiu, ou seja, entrou no pão. Isso é fantástico. Tudo isso que eu estou falando agora, daqui a pouco se materializa num pedaço de pão. Por isso tem tanta força a Eucaristia. Por isso que o demônio sai correndo quando alguém está com Jesus Eucarístico no coração. Ele sai correndo quando a comunidade se transforma numa hóstia viva. União, ajuda, um ajudando o outro. Se o outro peca, em vez de criticar, ajuda o outro a levantar. Quando a comunidade vai corrigindo seus erros de críticas desnecessárias, de fofocas desnecessárias, de ciúmes, bestas, essa grande hóstia acontece, aí a comunidade fica com um poder de cura, um poder de solidariedade, de ajudar os outros, aí não tem mais empecilho. O ladrão pode roubar 80 lençóis, a gente dá conta de botar 80 lençóis de novo. É comunidade eucarística, isso é Eucaristia, sabia? Comunidade unida.
Quando a comunidade não é unida, o demônio só age, as pessoas ficam desanimadas. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro, aí não acontece solidariedade, não acontece amor entre os interesses particulares. Eucaristia, então partiu o pão. Aí quando ele partiu, o coração foi tocado. Nossa, Jesus! Mas se levantaram, olha de novo o dinamismo. Se levantaram, cheios de alegria, cheios da luz, e voltaram correndo mesmo, para a vida com Deus, para Jerusalém. E chegaram e disseram, verdadeiramente, Ele ressuscitou. Para findar então, eu desejo a todos, nós, eu digo, não só vocês, nós, eu me incluo também, que ao percebermos Cristo vivo na palavra que é anunciada, ao recebermos o Cristo na Eucaristia, passando entre nós, fisicamente no Santíssimo, possamos nos levantar decididos. Eu vou voltar para Jerusalém. Eu vou voltar a ser honesto. Eu vou voltar a ser bom. Eu vou voltar a ser simpático. Eu vou voltar a ser alegre. Eu vou voltar a tratar as pessoas com dignidade. Já tarde eu liguei para uma paróquia, não me identifiquei. Falei com a secretária. Parecia que eu estava falando com o demônio. Deus, será que eu liguei para o inferno? Uma paróquia. Imagine se eu ligasse, mas às vezes ainda melhor tratado em alguns órgãos do que. Parece que, meu Deus, eu queria só uma informação. O horário de funcionamento daquela paróquia. Nem sei qual é o horário de funcionamento, que ela não explicou direito. É uma cristã, ocupando uma posição, não entendeu nada. Não ressuscitou com Cristo, sem qualquer julgamento, né, na verdade? Ou seja, não fez a escolha dos discípulos de Emaús. Vou voltar para Jerusalém, vou ser mais simpático. Ninguém tem culpa de ser antipático. Tem culpa de permanecer antipático. Talvez a vida te fez ser uma pessoa grossa, indelicada, mal amada, sei lá o quê, mentirosa, fofoqueira, intriguenta, ciumenta. Aí eu digo para ti, para de ser tão ciumenta. Desse jeito nem o homem te aguenta. Você entendeu, né? Nem o homem lá em cima te aguenta, né? Eu acho que tem gente que realmente Deus diz, não, minha filha, Deus não quer mais, não dá mais. Porque é demais. Uma vez eu atendi uma senhora lá, eu já falei isso aqui, não vou falar de novo. Então. Mas aí voltar para Jesus, a mulher disse, a mulher veio, aí falou assim, meu Deus, aí foi me dando uma depressão, para me sugar, falou 1h30, mais do que os juízes lá no STF agora à tarde, para falar que são contra ou a favor, eles falam 1h30, meu Deus do céu, né? Mas aí a mulher falou, e o problema dela é que o filho usava um baseadinho. Aí depois o filho veio falar, eu quase que eu concordei com ele, pensei. Acho que se fosse filho daquela mulher, eu também usava. Não, tô brincando, né? Mas é verdade? Então, cara, voltando à mensagem, é só para dar uma relaxada. Estou falando mais do que o juiz lá. Mas é isso, sair da missa tão alegre, tão tocado, tão convertido, tão rendido ao amor de Deus. Deixa de tirar tudo isso, deixa de ser chato, deixar de ser fofoqueiro, intriguento, falar mal da vida dos outros, ser injusto, desonesto, picareta, passar a perna nos outros. É terrível, né? Essa semana ainda fiz 2 experiências. Peguei um táxi no aeroporto, sempre, eu já peguei 1000 vezes esse táxi, e o preço é sempre 15, 18 reais, daria até aqui. Aí eu entrei, o cara já estava com, primeiro pendurado no carro, um cheiro de incenso desgramado, defumador. Tem lá 50 guias pendurados. Tudo bem, mas não é por isso. Aí vindo tranquilo, ele falou, tá aqui bandeira 2, mas é 1, tá? Não se preocupa não. Aí chegou aqui, ele olhou uma tabela. Aí, quis cobrar 30 reais. Eu fiquei tão indignado com aquilo, meu Deus. Mas é sempre quis, não, é porque o negócio ali não tá, mas então por que você não acerta? Não, é a prefeitura que arruma. Mas eu pego esse táxi toda semana, é sempre 15, 18 reais. Não, a tabela já mudou em janeiro. Mas por que os outros taxistas não cobraram de janeiro até agora? Estão... Agora me irrita. Depois eu estava no supermercado. Aí fiz umas comprinhas lá, veio uma mulher distinta, assim, bem arrumada, bonita, sem me dar o seu comprovante, a sua nota fiscal ali, o ticketzinho, o cupom fiscal.
Disse, para quê? Não, só me empreste, depois eu te devolvo. Mas o que você vai fazer com o meu cupom? Não, é que eu vou ali validar o meu estacionamento. Mas como? Eu disse, e eu depois? Na maior cara de pau. Eu penso que ela é capaz de que ela participe da missa aqui toda quarta-feira. Ou vai a alguma paróquia no final de semana, ou quem sabe vai numa igreja evangélica, certamente é cristã. E às vezes critica lá os políticos. Não, o país não vai mudar. Se nesses pequenos jeitinhos, se o taxista for picareta, aqui não estou falando mal de todos os taxistas, aquele, né? Mas tem que começar assim, né? Se uma mulher que parece que tem tudo, estava lá no shopping, porque tá, não é? Quer dar jeitinho em 6, 7 reais de estacionamento, e assim vai. Então, não adianta queremos uma mudança lá em cima, se aqui embaixo não fomos cristãos de verdade, em tudo. Não adianta eu ficar criticando o outro, né, falando mal do outro. O meu coração tem que ser convertido. Se o outro está fazendo alguma coisa errada, o problema é dele, rezo por ele. Não adianta eu ficar com ciúme se a estrela do outro está brilhando mais do que a minha. Não adianta eu ficar com ciúme se tem borboletas no quintal do outro. Se tem borboletas no quintal dele, plante um jardim no teu, não fique olhando para o jardim do outro, para que você tenha borboletas também. E assim vai. Eu penso que a vida muda quando nós mudamos o nosso jeito de olhar. Acima de tudo, quando nós mudamos o coração. Senão a gente pode rezar texto, fazer novena, pode mudar de religião, pode ir para tudo quanto é lugar, pode ir para sei lá o quê. Não vai ter jeito, se não houver uma mudança interior. Não adianta vir aqui à frente o melhor pregador do mundo. Não adianta a missa ser a mais linda. Não adianta ter um cerco de Jericó. Se cada um não tiver decidido, não, eu vou, mas eu vou ter Jesus. Eu vou sair com Jesus. E termino, sair com Jesus, não é dizer aleluia, Jesus, e andar com a Bíblia debaixo do braço. Isso é fanatismo, quem sabe? Essencial é ser a Bíblia viva. Ser a Bíblia mesmo. Ser a Bíblia no amor. Ser a Bíblia no gesto concreto. Está precisando, eu ajudo. Ser a Bíblia quando eu atendo o telefone, bom dia, boa noite, mesmo que eu esteja com o salário atrasado. O outro não tem nada a ver com isso. O horário é tal e assim por diante. Ser a Bíblia quando eu sou um profissional e cobro aquilo que realmente é justo, aquilo que está marcando ali, mesmo que eu esteja passando por dificuldade. Ser cristão é pagar o estacionamento, se assim estabelece, por lá e paga, e assim vai. Não é ficar dando jeitinho, senão o mundo continua do jeito que está, a violência só aumenta porque eu estou sendo violento comigo mesmo e bem longe daquilo que o Cristo conquistou no lenho da cruz e acima de tudo nos garantiu pela força da luz. Amém! Amém! Vamos ficar em pé.